Incrível capacidade de repetições, de discurso, de oratória, de dados. Ela pode vir aqui 300 vezes, a retórica dela é exatamente a mesma. Pode, inclusive, até passar vídeos de audiências anteriores. E eu até usei a expressão adestramento numa sessão passada. Repetições buscado por resultado é adestramento e não tem nenhuma ofensa pessoal a esse fato. O comportamento da ministra vai nessa direção. Isso me deixa até aliviado, porque um dia eu fiz uma citação aqui comparando com o câncer. E eu pedi desculpa depois, porque o câncer muitas vezes tem cura. E esse viés ideológico que foi construído nesse movimento conspiratório, ele tem se mostrado extremamente aplicado nesse momento. Porque se não conhece por que tudo isso acontece, isso não se sustenta. E aí vem a ministra, né, que o seu ministério, que a senhora sempre se apresenta como a grande guardiã e a fiscal do planeta. Seu discurso sempre foi esse. Presidente, a gente muitas vezes aqui, com todo respeito, a gente discorda um do outro pela forma de pensar, pela análise de conjuntura, pelos procedimentos ou métodos que a gente imagina que é melhor para o país. Mas a fala do deputado que me antecedeu, presidente, foi extremamente ofensiva ao ministro de Estado, quando trouxe a palavra adestramento, mais uma vez nessa casa. Adestramento, presidente, é utilizado para animais. Adestramento, diz aqui o dicionário, deputado, a palavra adestramento aplica-se, em geral, ao treinamento de animais para determinados fins. O deputado que me antecedeu, ele comparou uma ministra de Estado a uma doença terrível, que é o câncer. E disse que o câncer tinha cura. Presidente, ou a gente estabelece alguns procedimentos de respeito às autoridades que vêm a essa casa, ou esse ambiente vai se tornar daqui para pior. Porque são tantas as vezes que nós discordamos um do outro, mas nunca nenhum deputado do campo progressista aferiu palavras de ofensa nesse nível. Queria aproveitar, deputado Evaí, lhe dar a oportunidade de se desculpar ao ministro de Estado, que está presente nessa audiência. E o deputado, além das ofensas, sequer se ateve ao tema do convite que foi feito à ministra Marina Silva. A gente precisa, presidente, aqui nessa casa, colocar o respeito acima de tudo. E o que aconteceu agora foi muito grave. Você sabe que hoje de manhã eu fiz uma longa oração. E eu pedi a Deus que me desse muita calma, muita tranquilidade, porque eu sabia que depois do que aconteceu na Câmara Alta desse país, aqueles que gostam de abrir a porteira para o negacionismo, para a destruição do meio ambiente, para o machismo, para o racismo, por favor, eu peço silêncio aqui, a ministra está falando, a palavra dela é direito dela. Depois do que aconteceu ali, as pessoas iam achar muito normal fazer o que está acontecendo aqui no nível piorado. Mas acho que Deus me ouviu. E eu estou em paz. Eu estou em paz porque tem uma palavra que eu repito sempre, que eu aprendi com o apóstolo Paulo, pastor, que diz o seguinte: é preferível sofrer a injustiça do que praticar uma injustiça. E eu prefiro sofrer injustiças do que praticá-las. Porque quando você pratica uma injustiça, pode ter certeza que um dia a reparação virá. Virá. Quando você é injustiçado, a justiça virá. Então, isso é o que me conforta. E eu queria dizer, deputado, que eu não vou entrar aqui no debate com o senhor sobre análise de discurso. Eu estudei pessoas que fazem isso incomparavelmente melhor
do que qualquer um de nós que esteja nessa sala. Quanto mais. Eu aprendi com um psicanalista chamado Lacan um pouquinho do que significa análise de discurso. Mas eu aprendi também com outro psicanalista chamado Ricardo Goldenberg, argentino, e foi em cima do que ele escreveu no livro chamado Psicanálise Política, mas ele também escreveu um outro livro bastante instigante, dizendo por que negar a psicanálise aos hipócritas. É muito interessante os livros do Ricardo Goldenberg. E ele diz uma coisa, que é o seguinte, eu já falei isso da outra vez aqui. Você não se revela naquilo que o outro diz de você. Você não se revela naquilo que você diz de si mesmo. Você se revela é quando você se refere ao outro. E Vossa Excelência se revelou. Para quem entende o que eu estou dizendo, sabe em que Vossa Excelência se revelou na análise de discurso que o senhor supostamente fez de mim. Quanto às questões que Vossa Excelência falou, nunca foi no município de Apuí. São mais de 5.000 municípios no nosso país. De fato, eu não andei em todos eles, mas andei em grande parte deles, até porque fui candidata à presidência da República por 3 vezes. E tive a oportunidade de conhecer bastante a Amazônia. Mas eu poderia perguntar, aqueles que me acusam, quantos empregos geraram no município de Apuí? Eu acabo de fazer uma licitação, está ali o presidente do Serviço Florestal Brasileiro, em que, no município de Apuí, para manejo sustentável, feito de forma correta, com tecnologia, com carteira assinada, preservando a floresta, nós fizemos uma concessão florestal de mais de 400.000 hectares. Vamos gerar mais de 900 empregos diretos. Vamos arrecadar por ano mais de 32 milhões em benefício do município de Apuí. Eu sou uma pessoa que faz política, hoje muito mais, pode ter certeza, como ideal, do que qualquer outra coisa. Eu sou uma mulher de 67 anos. Deus já foi muito generoso comigo, muito mesmo, de estar aqui. Uma pessoa que teve 3 hepatites, 5 malária, uma leishmaniose, uma contaminação por metais pesados, analfabeta até os 16 anos. Estar aqui é muita generosidade de Deus e do povo brasileiro e da educação. Que eu peguei com toda a força para ser a fresta pela qual eu ia passar. E eu passei por essa fresta, vim bater nesse Congresso Nacional e tive experiências que são muito contraditórias. Essa hoje aqui com Vossa Excelência, mas as experiências que eu tive com Darcy Ribeiro, as experiências que eu tive com Pedro Simon, as experiências que eu tive com Arthur da Távola, as experiências que eu tive até com aqueles com os quais eu divergia, Antônio Carlos Magalhães, Jader Barbalho e tantos outros, me ensinaram a como se é um parlamentar. E é com essa experiência que eu estou aqui hoje, também como ministra de Estado, porque também sou deputada federal. Quanto a ser eleita por São Paulo, é uma honra para mim. Eu fui em São Paulo, deputado, pela primeira vez em 1979, com uma passagem só de ida, para tratar de um problema grave de saúde. Fiquei na casa de uma assistente social, a freira Marieta Burati, amiga do Dom Moacir Gretzky, que conseguiu o Hospital São Camilo, que o doutor Mônaco, o doutor Baroni cuidaram de mim. Inclusive, me alimentaram. Eu quero falar
no tempo que eu tenho, porque eu fui terrivelmente agredida. Mas, como eu disse, eu já me senti reparada, em parte, pelas palavras do meu conterrâneo de bancada da Rede Sustentabilidade, que é o meu partido. É um deputado, estou com 100% da minha bancada e os aliados aqui da federação, da Frente Ampla, que elegeu o presidente Lula para salvar a democracia. Então, deputado, eu tenho trabalhado muito, mas a história, ela só é enxergada por aqueles que a querem enxergar. E existe uma tecnologia chamada negacionismo. Não vê a história, não vê os fatos. Não adianta dizer que o licenciamento é do governo do Estado, da Secretaria de Estado. Essa é a verdade. A BR-319 é um licenciamento complexo, não é de 13 quilômetros, são 400 quilômetros no coração da floresta, com impacto ambiental que pode prejudicar o agro brasileiro para o resto das nossas vidas, se não for feito com governança, que é o que precisa ser feito. Eu estou desde o primeiro governo do presidente Lula dizendo que é isso, mas eu fiquei 15 anos fora do governo. Por que que não fizeram? Por que que não fizeram nos 4 anos do governo que abriu a porteira? Por que não fizeram? Por que não fizeram? Deram a licença na última hora, nos últimos minutos da prorrogação. Por que não fizeram? Agora criaram um bode expiatório para dizer que a culpa é do Ministério do Meio Ambiente, é minha, é não sei de quem, em relação a tudo. Olha, eu estou muito tranquila com a minha consciência. E eu posso lhe dizer, em termos de defesa de meio ambiente, que Deus julgue entre eu e Vossa Excelência e dê o seu veredito. Com a réplica, deputado Evair Vieira. Amém. 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 Aleluia, aleluia, aleluia. Lacan, senhora ministra, ele é um estudioso, um discípulo de Freud. Espero que a senhora também o conheça. E a senhora realmente incorporou É o tempo de pesquisar, hein, deputado?